Padre Pio era chamado de o Santo do Rosário. Ele carregava o terço nas mãos até nos últimos instantes de vida. Recomendava a todos: rezem o rosário todos os dias. Mas o que poucos sabem é que ele também alertava sobre algo grave. Rezar o rosário de forma errada pode anular seu poder espiritual. Ele dizia que muitos católicos rezam com frequência, mas sem presença, sem fé viva, sem atenção. Transformam uma das armas mais poderosas do céu em um ritual vazio, automático, apressado. E isso, para Padre Pio, é um dos maiores perigos da vida espiritual. Neste vídeo vamos mergulhar no ensinamento direto e firme que ele dava sobre o rosário. Você vai descobrir o erro oculto que impede essa oração de produzir frutos reais. E vai entender por que muitos católicos, mesmo devotos, não sentem mudança espiritual, mesmo rezando o terço todos os dias. Padre Pio não criticava para julgar, mas para despertar. Ele sabia que, sem amor e atenção, até a oração mais santa perde sua força, e que o rosário rezado apenas com os lábios, mas sem o coração, não toca o céu como deveria. Se você reza o rosário, mas sente que sua fé não avança, se você já percebeu distrações constantes ou falta de fervor, este vídeo é para você. Porque a solução não é rezar mais rápido, nem repetir mais vezes, é rezar com verdade. Padre Pio vai nos mostrar como uma oração simples, feita com o coração presente, pode ser mais poderosa do que 1000 palavras vazias, e como corrigir esse erro pode transformar totalmente sua vida de fé. Padre Pio via o rosário como uma arma espiritual, não como um acessório devocional. Ele dizia que, quando bem rezado, o rosário fazia tremer o inferno. Mas também afirmava com clareza que muitos o rezavam de forma errada e, por isso, não viam frutos. Para ele, o principal erro era a oração feita no automático. Aquela repetição apressada, onde os lábios se movem, mas o coração está distante. Ele dizia que não adianta recitar dezenas de Ave-Marias se a alma está distraída, contando as contas, mas sem entrar nos mistérios. Padre Pio ensinava que o rosário precisa ser uma meditação. Cada Ave-Maria deve ser uma flor oferecida à Nossa Senhora com amor e atenção. Cada mistério contemplado deve tocar o coração, mover a alma, levar à conversão. Quando isso não acontece, o rosário se torna apenas ruído e perde sua força. Ele não desmotivava ninguém, mas exortava com firmeza. Dizia: melhor rezar um terço com o coração inteiro do que 3 com a cabeça vazia. Porque o que Deus escuta não é o número de palavras, mas a presença da alma. Esse é o ponto. Muitos católicos acham que estão fazendo bem porque rezam muito. Mas Padre Pio alertava: o que vale diante de Deus não é quantidade, é verdade interior. E muitos rezam o rosário enquanto pensam em outras coisas, se distraem, aceleram, apenas para cumprir a meta do dia. Ele dizia que isso não é oração, é hábito vazio, um ritual sem alma, e que, com o tempo, essa forma de rezar enfraquece a fé, cria desânimo e frustração, porque a graça não atua onde não há espaço real. Padre Pio convidava os fiéis a uma revolução interior, redescobrir o rosário como um momento de encontro com Maria, como um caminho de contemplação da vida de Cristo. Não apenas como repetição, mas como mergulho. E essa mudança começa com uma decisão simples: rezar devagar, com atenção, mesmo que seja apenas um mistério por dia. Porque o que transforma não é a pressa, mas a presença. O rosário rezado com verdade é luz, é escudo, é arma. Mas o rosário apressado é apenas barulho que não atravessa o céu. Padre Pio sabia que muitas pessoas buscavam no rosário uma espécie de proteção automática, como se apenas recitar as palavras fosse suficiente para obter milagres, paz ou libertação. Mas ele deixava claro: o rosário só tem poder quando é rezado com fé, com presença e com verdadeiro amor por Maria. Ele dizia que Nossa Senhora não é surda e que não precisa de repetições mecânicas,
mas sim de filhos que desejam verdadeiramente estar com ela. O rosário é, acima de tudo, uma conversa íntima com a mãe, um caminho de contemplação da vida de Jesus pelos olhos de Maria. E quem reza apenas por obrigação ou superstição, sem entregar o coração, se distancia do verdadeiro fruto da oração. Padre Pio contava que muitas curas e libertações aconteceram em sua vida, não por ele ser especial, mas porque rezava com amor real, com entrega total. Cada Ave Maria saía de sua boca como uma flecha lançada contra o mal, e não como uma frase repetida por hábito. Ele vivia cada mistério. Chorava em alguns, silenciava em outros, porque o rosário era para ele uma experiência viva, não uma sequência de palavras decoradas. Ele ensinava que a eficácia do rosário não está em sua estrutura, mas na disposição da alma que reza. E que, muitas vezes, um terço bem rezado é mais eficaz que um rosário inteiro rezado sem atenção. O céu responde à fé sincera, não à quantidade de repetições vazias. Além disso, Padre Pio alertava sobre a pressa. Rezar com o relógio na mão é desrespeitar o tempo de Deus. Ele dizia que a oração não deve ser encaixada na rotina como uma tarefa a ser cumprida, mas acolhida como um encontro com quem se ama. E que, se não há tempo para rezar com o coração, é melhor parar e recomeçar com calma, do que terminar de qualquer jeito. Rezar o rosário com verdade é transformar cada mistério em um altar, é entrar na cena da vida de Cristo. É permitir que Maria nos conduza pelos caminhos do Evangelho com ternura e firmeza. E isso muda tudo. Padre Pio nos ensina que o rosário não é uma repetição para Deus ouvir. É uma repetição para a nossa alma acordar, para o nosso coração se abrir, para o nosso interior se alinhar com o céu. Quando rezado assim, o rosário se torna não apenas uma oração, mas uma arma real, um escudo contra o mal, um canal direto de graça entre o céu e a alma fiel. Padre Pio dizia que o rosário é a corrente que nos liga ao céu. Mas essa corrente só se sustenta se for feita de elos verdadeiros: fé, amor, presença e entrega. Rezar sem atenção, por obrigação ou no piloto automático, é como tentar subir uma escada quebrada. Você se esforça, mas não sai do lugar. Ele nos ensinava que a oração do rosário precisa ser uma resposta de amor, não um número a cumprir, não uma superstição, não um hábito frio. É um encontro, um tempo que se oferece à mãe, um caminho de contemplação que transforma silenciosamente o coração. Se você tem rezado o rosário todos os dias, mas sente que nada muda, talvez não seja a oração que esteja fraca, talvez seja o coração que precisa estar mais presente. Porque uma única Ave Maria, rezada com amor, pode tocar o céu de forma mais poderosa do que centenas ditas com pressa. Padre Pio não queria que você desistisse do rosário. Pelo contrário, ele queria que você redescobrisse o verdadeiro poder que existe nessa oração quando ela é feita com alma, com reverência, com intenção. Hoje, talvez seja o momento de recomeçar, de sentar-se com calma, pegar o terço nas mãos e dizer: Mãe, estou aqui, ensina-me a rezar com o coração. Essa simples disposição já muda tudo, porque Maria acolhe os pequenos começos e transforma as orações mais simples em pontes de salvação. Padre Pio dizia: a oração é a chave do dia e o cadeado da noite. Que o rosário seja para você mais do que palavras, seja presença, seja força, seja ligação real com o céu. Reze menos se for preciso, mas reze melhor, porque Deus não ouve quantidade, Ele escuta a verdade, e onde há verdade, a graça nunca falha.